Que loucura, gente. 2025 parece que tá voando. A gente já tá na metade do ano, a gente já tá no mês 6. Só eu tô achando que esse ano tá passando muito rápido. Por que eu tô perguntando isso? Ano passado eu acho que passou mais devagar. E esse ano, assim, eu tô achando que tá passando muito rápido. E já aconteceu tanta coisa só nesse primeiro semestre do ano que eu me assustei quando eu percebi que a gente já tá em junho. Hoje é domingo, dia 8 de junho, e eu precisava começar esse vlog, né? E eu fiquei chocadíssima que a gente já tá em junho. E, enfim, o ano está voando, gente. Daqui a pouco é Natal de novo. Mas antes disso temos o quê? Agosto, meu aniversário. É... Enfim. Bom, tenho duas coisas para falar com vocês pra gente iniciar esse vlog. Primeiro que eu concluí uma série que eu já tava assistindo há muito tempo. Uma série curta, tá? Na verdade, uma minissérie até então. Não sei se vai ter uma segunda temporada. Que foi Estação 11. Baseada no livro Estação 11. Eu li esse livro, gente, ano passado. Eu ouvi, na verdade, o audiobook. Foi um dos primeiros audiobooks que eu ouvi no Audible. Quando tava lançando aqui no Brasil o Audible e tal. Deu até vontade de ler mesmo esse livro, assim, ler mesmo não, ler com os olhos, né, e não com os ouvidos, porque eu nunca cheguei a trazer resenha aqui pra vocês. Estação 11 é um livro sensacional, e a minissérie, gente, ela expandiu isso de um jeito e fez um trabalho tão bom, tão impecável, é bonito de ver. Né? Para quem não sabe do que se trata Estação 11, a gente vai acompanhar o que uma epidemia de gripe acontecendo. E aí, de uma hora para outra, assim, menos de 24 horas, metade da população do mundo morre. E a gente vai acompanhar pela perspectiva da Kiki, que é uma criança, e a gente vai acompanhar ela, não só ela, tá? Tem outros personagens também, mas ela é o grande destaque aqui. A gente vai acompanhar alguns personagens que sobrevivem ao longo dos anos. A gente vai ver uma nova ordem, não mundial, mas um novo, uma nova civilização surgir a partir disso. Então, tem pessoas antes da pandemia que se lembram como era e pessoas que não fazem ideia, né, de como era o mundo antes disso. A gente está falando de uma pandemia que vai estourar ali por volta, se eu não me engano, eu já não lembro mais porque eu fiquei um tempinho vendo a série, tá? E do livro tem muito tempo que eu li. Mas é 2020, eu acho que estoura, ou 2020, porque esse livro 2020 e 2019. Na série eu acho que é 2020 e no livro acho que é 2018, 2019. Então a gente já, né, as tecnologias que a gente tem atualmente, né, que a gente tinha em 2018, 2019, 2020, elas desaparecem. Então, de uma hora para outra, não se tem comunicação, porque não tem quem controlar. As coisas que dependem de humanos não tem como mais existirem. Então, tudo acaba. Então, por exemplo, depois que anos se passam e que essa pandemia já acabou e essas novas microcidades surgem, as crianças não conhecem celular, por exemplo, que é o que eu estou usando para gravar esse take de vlog, por exemplo. As pessoas não conhecem a internet, que é onde esse vídeo está hospedado, sabe? YouTube, enfim, essas coisas não existem mais. O que me fez refletir um pouco como seria caso algo semelhante acontecesse no nosso mundo. Espero que não aconteça, porque inclusive eu li esse livro depois da pandemia de Covid, assisti a série depois da pandemia de Covid e é assustador. Eu sempre achei, eu gosto de livros sobre pandemias, epidemias. A Passagem é uma das minhas trilogias favoritas da vida. Eu gosto dessa temática, porque sempre pareceu algo distante, mas no caso de Estação 11 a gente tem uma pandemia de gripe, um vírus da gripe que sofre mutação. Espero que não, porque assim, né, depois da pandemia de Covid, rolou um certo trauma, né, gente? Então, ficou ainda mais assustador ler esse tipo de coisa. Mas eu fiquei imaginando, assim, caso algo semelhante acontecesse no nosso mundo, como é que seria isso, sendo que atualmente a gente tem as IAs?
Será que elas continuariam existindo? Elas deixariam de existir? A gente teria essas essa tecnologia super inteligente que a gente está gerando atualmente, ela seria o suficiente para, num caso como esses, essas coisas continuarem funcionando e esses avanços tecnológicos não se perderem? Eu fiquei assim, eu sempre viajo muito nessas histórias e a série consegue reproduzir muito bem algo que o livro faz, é que não é sobre a pandemia. A gente sim vai ver essa pandemia, a gente vai ver, né, como ela se espalha muito rápido, a gente vai ver essa nova ordem aí nascendo a partir dos sobreviventes, mas ela é muito mais sobre as pessoas, né? Então, e tem um livro, uma HQ que uma das personagens escreve antes da pandemia que se chama Estação 11 e isso vai permear todo o livro, assim. A gente vai ver um personagem quase criando um culto chamado de profeta. A série, que eu me lembro do livro, a série fez algumas alterações, mas a série é muito poética, muito bonita e conseguiu se aprofundar muito mais nessa questão de como é que se cria um psicopata, assim, e como que as pessoas se sentem em situações extremas, né? Como elas lidam com coisas extremas, né? Sobre as relações humanas também. Eu achei isso lindo. A série é muito bonita. Tem uma conexão muito forte com Hamlet, porque o livro começa e a série também com o primeiro personagem que vai morrer por conta dessa gripe é um ator famoso que está no teatro encenando Rei Lear. E aí essa peça Rei Lear, ela vai permear toda a história da série. O livro eu não me lembro se tem essa conexão tão grande, se eu não me engano sim, mas eu achei que a série soube explorar isso muito mais artisticamente e trazer isso para a história. A série é linda, gente, linda, linda, linda. O elenco, eu não conhecia muitas pessoas ali. Acho que o ator ali que eu mais conhecia é o Gael Garcia Bernal, que é ele é o ator que tá interpretando o Rei Lear aí, ele acaba o personagem dele morre logo no começo, mas ele vai ter uma aparição bastante importante na série porque ela vai alternar entre passado e presente. Então ele acaba sendo até um personagem recorrente na história, mesmo que o personagem dele morra no primeiro episódio. Isso não é spoiler, tá? É sinopse do livro e da série também. Mas ele eu acho que é o ator que eu mais conheço, que eu acho que, se não me engano, ele fez Diário de Motocicleta e eu assisti há muitos anos atrás, e ele fez Lobisomem, né, na noite da Marvel, então ele já é um rosto conhecido aí pra mim. O resto do elenco, não me lembro de conhecer ninguém, assim, de nome, de ter assistido alguma coisa com eles, não que tenha me chamado a atenção, mas o elenco é todo muito bom, desde as crianças até o elenco adulto, assim. É impressionante como a HBO, a Max, né, agora voltou o nome para HBO Max, mas como eles conseguem, seja como o nome de Max, seja como o nome de HBO, eles conseguem fazer produções muito, muito bonitas, assim, é uma qualidade não só de imagem, tá? Porque, por exemplo, Game of Thrones teve alguns problemas com coisas muito escuras, né? Mas é uma qualidade na produção em si, em roteiro, em elenco, é algo que eles parecem se preocupar bastante, né? E eu acho isso muito, muito incrível. Se você ainda não assistiu essa minissérie, ela tem 10 episódios, se eu não me engano, assista. Eu comecei a assistir ela, gente, na verdade, porque quem assistiu os vlogs na época que eu comecei, eu fiquei uns 3 meses assistindo essa série. Não sei por que demorei tanto, tá? É porque eu acho que são episódios de 1 hora. Era tão denso, mas tão denso, que eu precisava de um tempo para absorver. Mas eu comecei a assistir The Last of Us. Não sei se vocês lembram, eu mencionei isso em vlog. Assisti 2 episódios e não sei por que não tava me prendendo. Eu queria, por algum motivo, assistir uma série nessa temática pós-apocalíptica. Falei, vou assistir The Last of Us, primeira temporada que eu não vi, porque aí quando a segunda lançar eu já vou ter assistido tudo. Parei, assisti 2 episódios de The Last of Us, gente, e não consegui continuar mais. E não sei porquê, não consigo pensar em pegar The Last of Us pra assistir. Não sei, eu nunca joguei o jogo, tá? Então, eu não sei por que isso aconteceu. Não sei se eu voltar se vai me prender, mas o fato é que eu não quero fazer isso nesse momento, eu não irei fazer. Aí eu pensei, tá, não tá me prendendo o suficiente The Last of Us. Depois que eu vi o segundo episódio, eu falei, eu preciso de uma outra série. E se eu assistir Estação 11?
assisti e terminei tudo, assim. Demorei um tempo maior, mas não porque ela estava me cansando, porque The Last of Us estava me cansando um pouco. Nesses 2 episódios que eu vi, eu ficava... No episódio, eu tava, gente, mas não anda a história, o tempo não passa. Sabe assim, eu tava muito com essa sensação de que eu estava talvez até perdendo meu tempo. Talvez seja melhor jogar o jogo, que não vai ter essa sensação, que eu vou estar fazendo alguma coisa, né? Aí eu vi que tinha, né, Estação 11 e falei, não, vou assistir. E assim, gostei muito, 10 de 10. Outra coisa que eu assisti, essa foi do absoluto nada, foi Mortal Kombat, o filme de mais recente, de 2018, 19. Por que eu decidi assistir Mortal Kombat? Eu já joguei Mortal Kombat. Quando eu era criança, eu cheguei a jogar, mas há muito tempo atrás, porque eu nunca tive videogame na minha casa. Então eu jogava na casa de minhas primas, de amigos, enfim. Então, assim, se vocês me perguntarem a história de Mortal Kombat, eu sei que é jogo de luta, tá? Se tem uma história, eu não lembrava, tá? Lembro dos personagens, conheço. E aí, quando o filme de 95 foi lançado, eu me lembro de assistir na casa da minha prima. A gente, por algum motivo, juntou um galerão, porque até onde eu me lembro, quando falaram em 95 que ia lançar um filme de Mortal Kombat, a gente deu uma surtada. Todo mundo, assim, acho que meio que era uma febre, todo mundo queria esse filme. E aí, eu não me lembro do filme de 95, mas eu me lembro de assistir, eu era criança. Eu devia ter o quê? Uns 7 anos? 4? Não sei se 4, 7. Eu não sei, gente. Eu lembro de ser criança assistindo esse filme. E eu me lembro, até hoje, de achar ele chato porque ele era muito escuro. Não sei se é, nunca reassisti pra ver, mas me lembro disso. E aí, quando anunciaram mais recentemente esse novo Mortal Kombat, eu fiquei assim, né? Vi os comentários, não me lembro como é que tava na época, mas vi os comentários, vi o pessoal assistindo, mas não cheguei aí no cinema pra assistir. E aí um dia eu tava aqui em casa olhando as coisas na Max, eu já tô naquele período de assinatura, que eu já tô começando a enjoar das coisas que tem, mas eu preciso terminar de assistir Game of Thrones e talvez começar a Casa do Dragão, então eu vou continuar assinando a Max por um tempo. Mas eu tava querendo um filme pra assistir. Nessa brincadeira eu assisti Senhor dos Anéis, versão estendida, já falaremos sobre isso, Sociedade do Anel. Mas aí eu não queria assistir As Duas Torres, porque é um filme de 4 horas e eu não tava na vibe nesse momento. Quando eu peguei a Sociedade do Anel pra assistir, eu estava na vibe. Falei, ah, vou assistir Mortal Kombat. E eu gostei, tá? Eu gostei. Eu não sei se quem é mais ativo aí em jogar, se gostou, o que achou, mas me divertiu e eu queria ver, sei lá, pessoas caindo na porrada num cenário de fantasia e me entregou o que eu queria, além do que o elenco, né, parte ali deles, né, dos que eu acompanho, lutam artes marciais, então assim, a coreografia eu gostei das lutas, enfim, gostei dos personagens, gostei dos cenários, enfim, e eu acho que é isso. Também assisti A Sociedade do Anel, versão estendida, e aí esse eu contei naquela minha conta do ano de assistir 50 filmes, naquela minha meta, eu contei. Eu já assisti Senhor dos Anéis, gente, algumas quantas vezes, tá? Assim, eu acho que a minha obsessão mais recente, meu hiperfoco mais recente é Senhor dos Anéis. Eu vi, acho que pela última vez, ano passado, já assisti no cinema com orquestra, só o primeiro, Sociedade da Anel. Então, assim, eu já vi Senhor dos Anéis. Só que a versão estendida, eu acho que aumenta o filme em mais ou menos meia hora. E eu nunca tinha assistido a versão estendida, então eu contei, tá? E a versão estendida, pra quem nunca assistiu, né? Eu vi só de A Sociedade do Anel por enquanto, eu tô criando coragem, porque assim, As Duas Torres já tem quase 4 horas. O Retorno do Rei, o corte que foi pros cinemas dele tem 3 horas, então imagina a versão estendida. Não tive coragem nem de olhar ainda, mas deve ser umas 5 horas, talvez. Não sabemos. Mas dá pra ver um pouco mais ali dos hobbits no condado. Tem uma cena que tem nos livros e que na versão que foi pro cinema eu senti um pouco de falta, que é a Galadriel dando os presentes dela pra cada um dos membros da Sociedade do Anel. Acaba que a gente vê só na versão que foi pro cinema. Na versão, assim, vamos chamar aqui de principal, original, não sei. Ela só entregando a luz, né, pro Frodo, o resto, acho que a corda pro Sam, se eu não me engano, também tem. Mas o resto a gente não vê, então, tipo, o Legolas só aparece lá com outro arco sabe, não dá pra entender.
Enfim, tem umas cenas complementares que são bem legais. Então, eu gostei muito de ter assistido O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel em versão estendida. Pretendo assistir os outros, tá? Só preciso de tempo para isso, porque são 4 horas de As Duas Torres, tá? Então, precisa de um final de semana para fazer isso. Então, não sei se com As Duas Torres eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a Liga da Justiça do Zack Snyder, que eu vi em 2 partes. Não sei, a Sociedade do Anel, eu sentei minha bunda na cadeira e assisti o filme todo, porque eu estava disposta. Mas eu comecei 2 horas da tarde e terminei 7 horas da noite, porque, né? Você tá em casa, você pausa, vai tomar uma água, vai pegar um negócio pra comer, vai resolver uma outra coisa. Então acabou demorando. Então talvez, quando eu for assistir As Duas Torres em versão estendida, eu faça essa divisão. De repente assista sábado à noite e domingo domingo depois do almoço, ou na sexta-noite, enfim, vamos ver aí. Mas eu quero assistir os 3 em versão estendida. Agora que eu comecei, eu quero filmes em versão estendida, tá? E eu acho que é isso por enquanto nesse take, gente. Eu preciso começar o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, né? E, enfim, quando eu começar, eu venho aqui e falo pra vocês. Quando eu terminar, na verdade, eu venho aqui e falo pra vocês como é que foi essa releitura. Porque eu acabei estendendo um pouco a minha leitura de A História Secreta de Mistborn, né? Eu terminei na sexta, dia 6. Então, acabou se estendendo aí um pouco mais. Ontem eu não li nada. E hoje eu vou começar aí o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Então, é isso por enquanto. Gente, eu tô bem atrasada nesse vlog, tá? Eles têm um take até o momento, tá? Acho que no take anterior eu tava com... Eu espero que eu tenha gravado, tá? Eu tava... Né, com... Não, eu não tava com o cabelo comprido, não. Eu já tinha cortado o cabelo quando eu gravei outro take. Mas o fato é que eu retoquei o meu ruivo, né? E desde a última vez que falamos, eu comecei a ler o segundo livro da nossa leitura conjunta de As Crônicas de Nárnia, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que tá sendo muito legal adentrar esse livro. Eu tinha esquecido o quanto que essa história é mágica e especial. E ouvi 2 audiobooks do absoluto nada, eu decidi ler A Empregada, da Freida McFadden, tá? E aí eu li A Empregada, ouvi O Segredo da Empregada, né? Ouvi A Empregada, ouvi O Segredo da Empregada. Parece que eu ouvi um segredo mesmo, né? Mas eu ouvi o livro. E agora eu tô ouvindo o terceiro livro, que é A Empregada Está de Olho. Não tenho ainda muitas opiniões formadas sobre o terceiro livro. O primeiro, eu gostei, mas não é a coisa mais legal do mundo que eu já li, mas ele entrega ali o que ele promete. Já o segundo, eu acho que é um serviço ao primeiro livro, tá? Porque no primeiro livro nós estamos falando aqui de situações de violência doméstica, né? Ela acaba ali percebendo que tem uma mulher sofrendo violência doméstica. Já no segundo livro, a gente tem uma outra situação. E aí eu acho que ele é um desserviço por vários motivos, tá? Porque parece que a autora pegou o que ela leu, escreveu no primeiro livro, quis contar uma história com aquela mesma personagem, explicar o que aquela personagem continuou fazendo, porque tem um intervalo de tempo entre o primeiro pro segundo e entre o segundo pro terceiro. Mas aí parece que tudo ali que ela decidiu, todos os temas importantes que ela decidiu abordar no primeiro livro, ela meio que jogou na lata do lixo. Eu entendo que a situação do segundo livro possa existir, tá? Mas a situação do primeiro livro é tão delicada e a gente precisava tanto fazer as pessoas entender aquilo. E eu achei tão legal isso. Por mais que assim, nenhum personagem no primeiro livro, a própria personagem que é empregada, também não é não são pessoas 100% boas, tem comportamentos questionáveis ao longo do tempo. Talvez não seja assim que se resolva as coisas, né? As formas como ela escolhe para resolver as coisas talvez não seja a melhor forma, mas o segundo livro eu não entendi, tá? O que me leva a questionar um pouco o propósito da autora. Ela quer falar de pautas feministas ou ela quer, não sei, talvez ganhar dinheiro em cima de uma situação, sabe assim? Parece que o primeiro livro ela escreveu para mulheres e o segundo para homens, mas para um homem bem, assim, conservador e machista.
Porque não tem explicação, gente. Mas a escrita dela é boa, tá? A escrita da Freida McFadden é muito boa. Mas assim, não sei, eu fiquei, eu fiquei pensando pensamentos. Tá? Fiquei pensando pensamentos e eu fiquei pensando pensamentos sobre a necessidade de isso ser uma trilogia. E tem ainda um conto extra, né? Que parece que é o casamento da empregada. Talvez não precisasse, talvez um livro bem escrito, porque tem alguns furos também a empregada, mas um livro bem escrito, com começo, meio e fim, talvez solucionaria o problema. Eu gostei que no livro dela, a autora, eu acho que no primeiro, a empregada, a autora mostra como facilmente a sociedade taxa mulheres de histéricas, loucas, malucas. Então ela joga com isso, como às vezes as pessoas estão sendo manipuladas por um homem que parece que é uma pessoa excelente, mas às vezes ele não é. Já mulheres são facilmente taxadas de histéricas, loucas, malucas, né? Eu acho que quando eu tava lendo a empregada, eu fiquei me lembrando muito de A Paciente Silenciosa, né? Enquanto no livro escrito por uma mulher, a gente tem... Sim, a gente tem mulheres aqui que são... A gente tem uma mulher aqui que é dita enquanto louca, tá? Como... Não louca, mas assim... Ah, porque ela foi internada numa clínica psiquiátrica, sabe assim? Mas é fácil você questionar isso, né? A autora, ela, em determinado momento, ela traz um questionamento ali importante. E não são todas as personagens aqui que são loucas transtornadas, tá? Já é A Paciente Silenciosa, a gente tem sim, né? É um livro escrito por um homem, a gente tem sim personagens dentro de um manicômio, né? Um manicômio judiciário. Só que o problema é que as personagens que estão lá dentro, que têm um problema mental, são sim apresentadas enquanto histéricas e loucas, mas até os personagens que estão fora, que não tem problema mental nenhum. Qualquer mulher que apareça em A Paciente Silenciosa, o autor descreve como louca, maluca. E a empregada já não. E a empregada vai exatamente mostrar isso. Como mulheres são facilmente descritas como loucas, né? Qualquer coisinha que a gente faça, não, porque ela tá histérica. Ah, não, porque ela quer ter um filho e não consegue. Ah, não, porque sei lá o quê. Já em O Segredo da Empregada eu não gostei porque eu achei que ela meio que subverte um pouco isso. Eu acho que isso, para homens que tentam desmerecer, né? E até mulheres também, tá? Porque tem mulher machista, gente, que tentam desmerecer certas pautas que a gente coloca, O Segredo da Empregada acaba sendo um serviço. Porque a pessoa vai ler isso e vai falar, aí ó, eu conheço a fulaninha, sempre tem alguém que conhece uma fulaninha que é assim. E em A Empregada Está de Olho, parece que a autora vai trazer um negócio aqui de rivalidade feminina. Então, enquanto o Segredo da Empregada pareceu ser um negócio um pouco mais para falar de sororidade, mas que a autora não aborda tão bem assim, mas que mesmo assim dá para entender com o final que ela traz, a partir do Segredo da Empregada eu comecei a me questionar isso. E a Empregada Está de Olho, na parte que eu tô, parece que a gente tem uma rivalidade feminina ali que eu não sei se eu concordo. Sempre tem alguma mulher que a gente precisa desconfiar de alguma coisa, sabe? Mas aí também eu já tô lendo O Segredo da Empregada me perguntando: será que a autora não está fazendo isso para que a gente perceba aqui que é o homem que não é confiável? E O Segredo da Empregada não é bem assim, mas eu tô curiosa pra ver como que vai ser agora em A Empregada Está de Olho. Devo terminar esse livro amanhã e aí eu já encerro esse vlog e começo o próximo, tá? Desculpem esse vlog ter só 3 takes, mas é porque, gente, eu não tava com muita vontade de sentar pra gravar, eu confesso pra vocês. Eu tava tentando aí me adaptar a uma nova rotina e aí tinha um dia que eu chegava em casa bem cansada. Eu falei, ah, não vou gravar hoje não. Quando eu sentar pra gravar, eu faço o take do vlog. Eu também voltei a assistir Game of Thrones. Tô assistindo a terceira temporada, que é uma que eu nunca vi nenhum episódio. Já estou um pouco tensa. Na verdade, gente, eu vi um episódio, o episódio em que o Jaime perde a mão. Eu acho que eu cheguei a assistir ele. Então, só que eu não sei, no caso de Game of Thrones, porque eu tenho memória de ter assistido apenas a primeira temporada.
Quando eu assisti a segunda, alguns episódios eu reconheci. Então eu acho que a segunda eu comecei. Mas a terceira, eu acho que é excesso de spoiler na época que a série estava sendo exibida. E porque muita gente ao meu redor assistia, eu acabei tendo muito spoiler quando eu tava lendo os livros. Mas eu tenho memórias, eu acho que eu vi muitas imagens, eu não sei, porque a série foi uma febre, então tá um pouco difícil separar na minha mente o que eu já assisti e o que eu não assisti. Mas de fato, assim, eu tô revendo a história inteira e curtindo bastante. Ainda não cheguei no episódio do Casamento Vermelho, esse eu tenho certeza que eu não assisti, porque eu me lembro que eu parei de assistir a série porque eu tava lendo os livros e me deram spoiler. E aí eu fiquei muito destruída, eu falei... Quando eu li, eu falei, eu não quero ver essa cena. Aí eu parei. Mas é isso, por enquanto. Ah, eu terminei de assistir Estação 11. Mas eu acho que isso eu contei num vlog aí passado. Mas se eu não tiver mencionado, saibam que eu terminei de assistir e eu gostei muito. Eu acho que eu falei no anterior. Enfim, gente, terminei a Estação 11. Vou aqui tocar com a minha vida porque tenho muitas coisas pra fazer hoje. Ainda não tive coragem pra limpar essa estante, mas eu acho que de hoje não passa. Eu preciso limpar ela. Eu preciso enfiar os livros aqui, de algum jeito. Gente, hoje é sábado, dia 21 de junho. Sim, eu já deveria ter encerrado esse vlog há muito tempo, mas é que acabou não dando. E aí eu vim aqui falar com vocês sobre o que eu achei de A Empregada Está de Olho, né? Que é o livro que faltava para eu concluir a leitura depois do take anterior, né? Eu tinha ouvido os dois primeiros, estava começando a ouvir A Empregada Está de Olho, que é o terceiro, e fiquei de voltar aqui para falar com vocês neste vlog o que eu achei. Ó, eu vou falar da trilogia como um todo, que eu acho que é mais fácil, mais produtivo assim, não sei. O primeiro livro, ele é bom, mas ao mesmo tempo não é nada muito espetacular. Ele é um livro bem escrito, que traz um tema importante de ser abordado, então eu gostei. No segundo, como eu já disse, eu achei que a autora subverteu isso, então eu não gostei tanto da forma como esse tema foi abordado, ao mesmo tempo que eu entendo que pode ter havido aí uma questão de, já que o livro fez sucesso, vamos continuar essa trilogia. Eu não sei se era a ideia inicial dela fazer uma trilogia, ou mesmo se fosse, se ela queria abordar esse assunto e também não queria só a repetitiva, e por isso ela fez o que ela fez no segundo livro. Mas o segundo livro, como eu já falei, eu achei aquele plot desnecessário. E o terceiro, ele traz um novo elemento para a história, né? Anos se passam, a Millie já tá casada, com filhos, tem um novo tema aliado a esse tema de violência doméstica. Esse outro tema é igualmente forte, que eu achei que a autora também só esbarrou nele, sabe? Ela não aborda ele da forma como eu achei que deveria ser abordado, tá? Então, assim, o saldo geral é, eu gostei da escrita da Freida McFadden. Não sei se eu vou ler aquele conto extra, que é o Casamento da Empregada, tá? No momento, não me interessa. Mas eu não entendi o alarde, nem com o primeiro livro, tá? Porque, pelo que eu já percebi, assim, essa série, ela tem opiniões bastante oscilantes de um leitor para o outro. Assim, acho que vai depender muito do tipo de leitor que você é. Tem gente que ama esses livros e fala que são os favoritos da vida, tem gente que odiou, e tem gente como eu que achou uma série de livros ok, principalmente o primeiro livro, que na minha opinião é o melhor, mas que não é para tudo isso. Então, assim, eu acho que vai do tipo de leitor que você é, e é claro, né, gente, cuidado com os gatilhos dessa história. Então é isso, tá, gente? Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês leram aí nessas primeiras semanas de junho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.